Привет a toda a classe proletária que neste momento nos assiste. Hoje, em nosso podcast Revolution, iremos falar sobre a URSS, de Brezhnev a Gorbachev. Este trabalho que como principal objetivo retratar todos os governos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no espaço de tempo compreendido entre 1964 e 1991, subsequente a uma breve contextualização e revisão de períodos anteriores. Destaca-se ainda que a história da URSS, mais especificamente compreendida entre a era Brezhnev e Gorbachev, é incrivelmente rica e com inúmeros eventos e acontecimentos. Todavia, não será possível descrever neste trabalho grande parte dos eventos ocorridos, haja visto que há uma demasiada limitação do tempo de exposição do mesmo. Contudo, estarão listados na bibliografia deste trabalho diversos links de artigos, sites, blogs e livros que abordam com riqueza de detalhes os mais diversos acontecimentos da história da União Soviética. Desta forma, seguiremos uma linha de raciocínio arquitetada de forma cronológica, realizando uma pequena revisão e contextualização de o que fora a URSS e o importante conceito de Guerra Fria, adentrando as eras Brezhnev e Gorbachev. Esse que vos fala sou eu, Diogo. Oi gente, meu nome é Bruna Mori. Oi, eu sou o Caio. Oi, eu sou o Henrique. Olá, meu nome é João Cadoni. Oi, eu sou a Lara. A União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi uma nação que existiu entre 1922 a 1991. A União Soviética surgiu como resultado direto da Revolução Russa, que aconteceu em 1917, e transformou a Rússia em uma nação socialista. As transformações nesse levaram à unificação com outras repúblicas soviéticas no começo da década de 1920. A União Soviética foi o símbolo mundial do socialismo e liderou o bloco comunista durante os anos da Guerra Fria. Ao final da década de 1970, a União Soviética iniciou uma forte crise econômica que levou o país à recessão e à crise política, a qual contribuiu para a fragmentação da União Soviética e o seu fim em 1991. De forma geral, a União Soviética foi nação que surgiu como resultado da implantação do socialismo na Rússia. Foi a grande potência que rivalizou com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Para que seja possível compreender a URSS de Brezhnev a Gorbachev, torna-se de fulcral importância que nos deleitemos sobre as mais importantes datas deste período, marcadas por decisivos eventos e acontecimentos, essenciais para a compreensão do cenário político da época, realizando assim uma breve revisão e contextualização. Desta forma, destaca-se que, em 1943, no dia 2 de fevereiro, o exército alemão rende-se ao exército soviético em Stalingrado. Em 1953, no dia 5 de março, morre o líder Joseph Stalin. Em 1963, no dia 16 de junho, Valentina Tereshkova torna-se a primeira mulher a ir ao espaço. Em 1965, no dia 18 de março, Alexei Leonov torna-se o primeiro humano a realizar uma caminhada espacial. Ocorre ainda neste mesmo espaço de tempo a construção do Muro de Berlim. No ano de 1969, ocorre o confronto militar entre a URSS e a China. Já no ano de 1980, no dia 19 de julho até o dia 3 de agosto, os Jogos Olímpicos de Verão são marcados em Moscou, na Rússia, e realizados. No ano de 1990, em 19 de novembro, a União Soviética declara guerra ao Azerbaijão. Já no ano de 1991, decisivo para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no dia 30 de agosto, o Azerbaijão proclama a independência da União Soviética. No dia 8 de dezembro, a Comunidade de Estados Independentes, CEI, é criada. Já no dia 26 de dezembro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é dissolvida. Era Brezhnev. A Era da Estagnação, também conhecida como Estagnação de Brezhnev, foi um período negativo do ponto de vista econômico,
político e social na história da União Soviética. Na esfera social, esse período é referido como Era da Estabilidade e na esfera diplomática como Era da Detente. Iniciado logo após a renúncia forçada de Nikita Khrushchev, que foi substituído por Leonid Brezhnev, o período da estagnação prosseguiu sob Yuri Andropov e Konstantin Chernenko, sucedido por Mikhail Gorbachev. Apesar dos esforços de Gorbachev, que a partir de 1987 adotou as políticas de glasnost, perestroika, uskonie e democracia, a União Soviética colapsou em 1991. Do ponto de vista econômico, o período foi marcado por melhoria de nível de bem-estar social, progresso técnico e crescimento da produção. Politicamente, foi uma época de estabilidade e retorno do conservadorismo. A celebração de vários acordos diplomáticos foi outra marca desse período em que a União Soviética alcançou a maior influência geopolítica da sua história. Em meio a crises em diversos campos, o Politburo pressiona o então líder Nikita Khrushchev à renúncia, sucedido por Leonid Brezhnev. Brezhnev assumiu uma União Soviética sem controle dos mais próximos, em meio a uma crise profunda com a China, uma relação volátil com os Estados Unidos e uma situação interna controversa em relação ao nome Stalin. A princípio, Brezhnev tenta sanar as crises externas por meio de sua doutrina de soberania limitada, que definia o alinhamento a Moscou por parte das demais nações socialistas, para que pudesse evitar cisões diplomáticas como aquela que destruiu as relações da URSS com a China. Em 1968, a Tchecoslováquia se rebelou contra a influência soviética no evento conhecido como a Primavera de Praga. As manifestações, entretanto, foram esmagadas por uma invasão soviética. Na década de 1970, Brezhnev se aproxima de Mao Tse-tung. Ainda que não tenha alcançado os resultados planejados, o líder soviético chega à neutralidade e fecha acordos comerciais com o país. Economia. Brezhnev toma a União Soviética em um período de reestruturação, passados já 20 anos desde o final da guerra. A indústria crescia, mas os gastos militares aumentavam em dobro. Sem que o povo soviético pudesse desfrutar de uma boa qualidade de vida. Graças aos acordos diplomáticos, o país consegue reduzir os gastos em armamentos e ter mais investimentos e bens de consumo, melhorando as condições de vida da população, ao passo que a economia se estabilizava. Ao mesmo tempo, o período é marcado pelo boom dos preços do petróleo da década de 1970. Como mostra o gráfico. Brezhnev morreria em 1982, mas deixaria seu legado na economia. Com a queda dos preços do petróleo em meados de 1980 e com a retomada dos gastos, a estagnação do mercado era evidente. E com ela surgiu a consciência acerca da necessidade de reformas econômicas. Já no mercado, Mikhail Gorbachev. Em 1980, a União Soviética ficou em primeiro lugar na Europa e em segundo lugar no mundo, em termos de indústria e agricultura. Em 1960, o volume de produção industrial da União Soviética, em comparação com os Estados Unidos, foi de 55%. 20 anos depois, em 1980, esse número passou dos 80%. Na década de 1960, a União Soviética manteve-se como a principal produtora de cimento no mundo, o que deu origem à expressão cimento russo, para se referir à qualidade rígida do produto. Em termos sociais, durante quase 20 anos de governo de Leonid Brezhnev, os rendimentos sociais cresceram mais de 1,5%. O verdadeiro orgulho da liderança soviética do período foi o aumento constante na oferta de tratores e colheitadeiras agrícolas. Outro também é o rendimento dos grãos.
Ainda que tenha sido significativamente menor do que os países capitalistas industrializados, sendo o dobro nos Estados Unidos e o triplo no Japão, a URSS ainda ultrapassava a Austrália. Durante a era Brezhnev, a URSS se encontrava em uma situação econômica jamais vista antes. As autoridades soviéticas acreditavam que os países capitalistas estavam em uma crise econômica devido à boa fase da economia soviética, chegando a se tornar a segunda maior economia do mundo. A era Gorbachev. Com a morte de Konstantin Chernenko, Mikhail Gorbachev, com 54 anos de idade, é eleito secretário-geral do Partido Comunista em 11 de março de 1985, sendo efetivamente o verdadeiro líder da União Soviética. Em 1985, ele também viaja ao Reino Unido, onde se encontra com Margaret Thatcher. A partir do seu governo, Gorbachev tenta reformar o partido, que dava então mostra de decadência, ao apresentar o seu projeto, que se resumia nas expressões glasnost, que significa transparência, e perestroika, reestruturação, e que é apresentado no 27º Congresso do Partido Comunista Soviético em fevereiro de 1986. Em 1986, Gorbachev também tem de lidar com a explosão do reator da usina nuclear de Chernobyl, localizada na Ucrânia, que provocou uma onda de radiação por toda a Europa. A desorganização e as informações escassas na época contribuíram para que o regime comunista já estivesse chegando ao fim. Em 1988, Gorbachev anuncia que a União Soviética abandonava oficialmente a doutrina Brezhnev, ao admitir que a Europa de Leste adotasse regimes democráticos, se desejasse. Seu porta-voz, Gennady Gerasimov, em jeito de graça, autodenominou essa disposição como doutrina Sinatra. Isso levou à corrente de revoluções de países de leste, através dos quais o comunismo colapsou. As revoluções essas que realizaram de forma pacífica, como na Alemanha, com a queda do Muro de Berlim, sendo que houve exceção no caso da Romênia. Terminava assim a Guerra Fria, o que justificou a atribuição do Nobel da Paz a Gorbachev em 15 de outubro de 1990. Neste mesmo ano, as duas Alemanhas, capitalista e comunista, se reunificaram. Gorbachev, embora defensor de Karl Marx, defendeu o liberalismo econômico na URSS como a única saída viável para os graves problemas econômicos e sociais. A União Soviética, desde o início dos anos 70, passava por grande fragilidade, evidenciada na queda da produtividade dos trabalhadores e a queda da expectativa de vida. A alta nos preços do petróleo de 73 a 79 e a nova alta de 79 a 85 deram uma sobrevida temporária a um sistema econômico que já estava falido. A crise econômica mundial dos anos 80, a escassez de moedas fortes e a queda no preço de commodities exportadas pela URSS, compreendidas como petróleo e cereais, ajudaram a aprofundar a crise do sistema econômico planificado da União Soviética. Os gastos militares estavam tornando-se muito altos para uma economia como a soviética, planificada, extremamente burocratizada e com cerca de metade do PIB dos Estados Unidos da América. A economia de mercado dos Estados Unidos era muito mais competitiva e permitia o repasse acelerado de tecnologias militares e aeroespaciais de ponta para o setor civil. Na União Soviética, tudo que seria produzido era previamente planejado nos planos quinquenais. A burocracia dificultava qualquer transferência de tecnologia sensível para o setor produtivo e civil, e toda a produção agrícola era milimetricamente planejada. Quando ocorre o acidente nuclear de Chernobyl em 1986, toda a produção agrícola daquele ano foi perdida, os gastos inesperados foram enormes e o Estado não havia planejado exportar uma safra recorde de grãos. Teve que importar a própria comida. Rapidamente começava a faltar até mesmo pão no país que havia sido o maior produtor mundial de trigo. Somando-se aos custos do envolvimento de 500 mil de homens no Afeganistão durante os anos de 1980, mais os gastos militares da nova corrida armamentista conhecida como Segunda Guerra Fria, aquela enorme economia engraçada colapsou. Frente a estes problemas, Mikhail Gorbachev aplicou dois planos de reforma na URSS, a Perestroika e a Glasnost. A perestroika consistia basicamente em uma série de medidas de reformas econômicas. Para Gorbachev, não seria necessário erradicar o sistema socialista, mas uma reformulação deste seria inevitável. Para tanto, ele passou a diminuir o orçamento militar da União Soviética, o que implicou numa diminuição de armamentos e na retirada de tropas soviéticas
do Afeganistão e passou a aplicar um gradual processo de privatizações que, mal conduzidas, logo levariam o país a uma situação de declínio econômico. A glasnost consistia na liberdade de expressão, a imprensa soviética e a transparência do governo para a população, retirando a forte censura que o governo comunista impunha. A nova situação de liberdade na União Soviética possibilitou um afrouxamento da ditadura que Moscou impunha a outros países. Pouco a pouco, o Pacto de Varsóvia começou a enfraquecer e cada vez mais o Ocidente e o Oriente caminhavam para vias pacíficas. Em 1986, Ronald Reagan teve um encontro com Gorbachev em Reykjavik, na Islândia, para discutir novas medidas de desarmamento dos mísseis. Na véspera da perestroika, no início da década de 1980, houveram fortes indícios de que alguns aspectos da economia soviética não funcionavam bem. O fornecimento de energia base da União Soviética estava em graves dificuldades na década de 1980. O setor agrícola de produção de grãos adaptado às condições climáticas não se registrava qualquer aumento desde a década anterior, apesar dos grandes investimentos. 2/3 dos equipamentos de processamento agrícola utilizados na década de 1980 eram inúteis, pois muito boa parte do mesmo procedia a partir da década de 1950 e 60, ou seja, eram muito antigos e obsoletos. Ademais, a expectativa de vida para os homens soviéticos foi diminuindo à véspera da perestroika. O ano de 1989 viu as primeiras eleições livres no mundo socialista, com vários candidatos e com a mídia livre para discutir. Ainda que muitos partidos comunistas tivessem tentado impedir as mudanças, perestroika e a glasnost de Gorbachev tiveram um grande efeito positivo na sociedade. Assim, os regimes comunistas, país após país, começaram a cair. O ponto culminante foi a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, que pôs fim à Cortina de Ferro e, para alguns historiadores, à Guerra Fria em si. Contudo, a democratização da URSS e dos países de leste, ao levar à perda de poder do Partido Comunista, conduziu à situação que culminou com o golpe de agosto de 1991, como objetivo de o retirar do poder. Durante esse tempo, ele foi forçado a passar 3 dias, de 19 de agosto até o dia 21, numa dacha na Crimeia, antes de ser libertado e reaver o poder. Nesta altura, Boris Yeltsin começava a receber mais apoios em detrimento do Politburo e, em vários casos, houve ordem de prisão. Entre estes, encontrava-se a Camarilha dos Oito, que tinha conduzido o golpe. Gorbachev foi eleito como o primeiro presidente executivo da União Soviética em 15 de março de 1990, mas resignou a 25 de dezembro de 1991. Nesta mesma noite, a bandeira soviética foi recolhida do Kremlin. Meia hora depois do discurso de renúncia de Gorbachev, a bandeira vermelha, com a foice e o martelo, foi retirada dos mastros do Kremlin pela última vez. Na penumbra, sem hinos, sem cerimônias, sem homenagens, partiu para sempre um símbolo que já foi temido, já foi amado, já foi odiado e que hoje vai ter lugar em museus. A bandeira branca, azul e vermelha da Rússia agora está no Kremlin e simboliza o poder nacional nas mãos de Boris Yeltsin. É um dia de Natal histórico para os russos, histórico para todo mundo. Pedro Bial, ao vivo, de Moscou.